Tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos os retirantes, é de quem não tem mais nada. Gravei com a Daniela Mercury essa música. Ai, fala isso pra tirar uma onda. Você fala, por favor, você é muito humilde, para. Nada. Tá bom assim, gente? Gravou com Daniela Mercury, só isso. Joga pedra na Geni. Você tá vendo? Pedra na Geni. Ela conhece, todo mundo Ela conhece. é boa pra Ela todo é mundo boa sabe. de cuspir. Ela dá pra qualquer um. Daniela Mercury não Maldita Geni. sabia? Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o Precisamos Conversar, o programa de debates aqui do ICL. A gente se encontra toda terça-feira às 19 horas aqui nos canais do Eduardo Moreira, do ICL. Temos reprise quarta-feira às 15 horas. E se você perder numa dessas duas chances, você ainda pode nos assistir no Spotify, não só em áudio, mas também em vídeo. Eu quero dar as boas-vindas para as nossas colegas de bancada, que são mulheres incríveis, diversas e únicas. Com vocês, senhoras e senhores, a cantora Açucena. Nossa escritora Márcia Tiburi. Nossa filósofa das redes Sara Zara. E eu, Juliana Baroni. Bom, na última segunda-feira nos deixou o Papa Francisco, aos 88 anos, logo depois do domingo de Páscoa, onde ele deu a bênção a toda a população, principalmente aos católicos, né? E ele era uma figura muito importante, porque foi o primeiro Papa latino-americano, o primeiro Papa que escolheu o nome Francisco, né? Que é um santo que fez voto de pobreza, muito próximo aos animais, né? E tem uma história muito bonita que o Cláudio Umes, que é um cardeal brasileiro, no conclave de 2013, ele estava bem ao lado do Papa Francisco, antes dele escolher esse nome, e aí ele chegou e falou assim, por favor, não esqueça dos pobres. Aí ele foi, se concentrou, eles se reúnem lá no conclave, né? E ele voltou com esse nome de Francisco, né? Que foi muito simbólico, muito importante. Ele foi um papa que se aproximou muito, o diálogo dele era fácil, ele falava com o povo diretamente, ele estava sempre sorrindo, estava sempre recebendo as pessoas. A humildade também foi uma característica marcante dele. Ele andava em carros mais simples, ele não quis morar num palácio, ele quis morar num quarto mais simples. Aquela cruz, aquele crucifixo de ouro que os papas usam, ele usava um de metal. Então é um papa que mudou um pouco o jeito das coisas acontecerem ali dentro. Era o papa mais progressista que a gente teve, né? Agora vamos aguardar, vai começar o conclave em 15 dias e a gente vai descobrir quem será o sucessor do Papa Francisco. Mas eu queria perguntar para vocês, Açucena, qual característica mais importante do nosso querido Papa Francisco para você? Eu penso que tem uma questão geográfica importantíssima, que ele é o primeiro Papa latino-americano. A gente vem de uma sequência do João Paulo II, extremamente carismático, um Papa polonês, que teve o seu maior tempo de reinado entre os papas, inclusive. Visitou o Brasil algumas vezes, depois vem o cardeal Ratzinger. Eu lembro até Habemos Papa, Cardenale Ratzinger. Eu era criança, o Bento XVI. Quando o Bento XVI entrou, que foi um papa muito conservador. E a gente tem a escolha, inclusive, do Francisco, pela primeira vez, junto com o Papa emérito, que foi um Papa aposentado. Ele se aposenta suas batinas em vida, que foi um caso incomum. Foi atípico, já tinha Não sei se existido. foi inédito.
Eu também não sei, mas é atípico, não é coisa típica. Geralmente os papas morrem, como aconteceu agora com Francisco. E tem um filme lindíssimo, inclusive, que é o Dois Papas, que mostra um pouco da vida do Papa Francisco, faz ali uma meia-culpa na época da ditadura militar, e mostra a sua trajetória de redenção, enquanto esse entendimento do que é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Esse filme foi dirigido pelo Fernando Meirelles, o brasileiro, né, que dirigiu também Cidade de Deus. Ele é um filme realmente, se você não assistiu, vale a pena assistir, é muito bonito. Filme lindíssimo, e acho que a questão do Francisco, quando o Bento XVI ele se retira, eles põem uma fratura na igreja, que é uma fratura política, de corrupção, de abusos sexuais. E o Papa Francisco, ele entra justamente como uma figura carismática, um oposto da figura do Bento XVI, e além de tudo progressista, no sentido de reformas fundamentais dentro da igreja necessárias, como a própria questão LGBTQIAPN+. Entre outras, a gente está falando também de um Papa que em 2019 sanciona e regulamenta uma lei dentro da igreja que criminaliza os abusos sexuais, e não só criminaliza, a lei é contra a omissão, porque a igreja omitia a identidade dos seus líderes para acobertar, né? E que essa fratura não ficasse tão exposta. A Paty Rubano está me dizendo que em 600 anos o Bento XVI foi o primeiro a abdicar mesmo do papado, né? Então é inédito. É inédito. É inédito, então você tem um Papa que, de fato, tem um compromisso com uma prática que não é eclesiástica, mas estava dentro da igreja, que é a prática dos abusos sexuais e dos crimes de estupro de toda a ordem. Então, de fato, o Papa Francisco tem meu respeito. E para você, Márcia Tiburi, qual é a principal característica do Papa Francisco? Então, eu preciso dizer que, primeiro, embora tenha sido criada como todo descendente de italiano no Brasil, é muito normal a gente ser criado no catolicismo. E, obviamente, querendo ou não, quando a gente é criado numa cultura, a gente traz aqueles princípios, né? E eu sou muito cristã, mas de um ponto de vista, digamos, da minha formação e do meu coração. Por outro lado, eu sou muito pagã. Eu estudei filosofia, né, gente? Então, eu sou uma professora de filosofia, sou muito pagã e muito feminista para gostar de igreja católica. E eu... não tem como esquecer. É que, gente, eu sei, todo mundo agora tá nesse negócio que acontece, que é aquele clima de, meu Deus. Realmente, esse Papa foi muito legal perto dos outros. O meu professor de filosofia grega, que foi colega do Ratzinger, coleguinha de colégio, de faculdade, dizia que o Ratzinger era um nazista. E olha que era um cara de centro-direita, assim, esse meu professor. Eu já ouvi outras pessoas dizendo isso. Eu falei Ratzinger era o piloto de corrida, gente. É Ratzinger. E aí, o Bento XVI, esse era isso, e esse Francisco trouxe, então, uma outra postura em relação às minorias políticas, as figuras, as populações minorizadas, e ele foi muito bacana em muitos aspectos, porque a maneira como ele se posicionou em relação ao massacre na Palestina, a maneira como ele se manifestou em relação às mulheres, sendo que esse é um dos problemas estruturais da igreja, né? Óbvio que enquanto a igreja continuar sendo misógina, machista e careta e conservadora, não vai ter nenhuma grande mudança estrutural, mas pelo menos, como a Juliana apontou, ele fez uma tentativa de diálogo. Então, não é que eu gostasse dele nem nada, mas tenho o maior respeito pela pessoa, pela figura, e acho que ele fez muito bem ao sinalizar para um aspecto fundamental da igreja católica e do cristianismo como um todo, que é, para os clérigos, né, que é o voto de pobreza. Eu gostei muito dessa história dele ser um papa, um padre, enfim, humilde, que defendeu essa posição dos pobres, em nome dos pobres, e contra essa ostentação e contra essa mania de grandeza dos ricos, que implica certamente opressão de classe. Então, contra isso, eu achei que ele foi maravilhoso, e acho que ele, então, sinaliza também para todas essas igrejas cristãs neopentecostais, as igrejas do mercado, só pensei nisso, as igrejas do mercado, que são anticristãs, são o próprio anticristo na Terra, do meu ponto de vista. Ai, meu Deus. Pronto. Meu Deus. E pra você, Sara? Pra mim, o que mais define como característica do Papa, do São Francisco, né?
Deus, eu tenho um bom lugar, falando corpo na alma, que por nada, em nome de Jesus. Eu acredito que seja a empatia e a coragem, porque ele foi muito firme, né, em opiniões, para defender pessoas de grupos de minoria que mexem com a estrutura de um país. E eu acho, eu não sei, no meu ponto de vista, depois de um presidente, eu considero o Papa no lugar de mais alto poder. É um líder político também, dentro, né? de influência de escolha do público, né? Então, toda vez que um Papa se manifesta, eu acho que ele coloca as pessoas para pensar. E se a gente tem um Papa lá que tem algum tipo de preconceito, ou que tem alguma fala que dá ao povo a entender que pode colocar para fora algum tipo de desgosto com o outro, que influencia diretamente na urna, isso conta muito. E aí o Papa, ele veio bem firme, assim, bem potente com as falas dele, diretamente, né? Eu lembro que ele falava muito sobre mãe, maternidade, sobre o direito das pessoas escolherem a maternar e ser feliz com isso. E eu nunca vi em nenhum momento do período que ele foi Papa, ele incentivar as mulheres a ter filhos sem precisar ter o filho, por várias questões, igual o pessoal tem aquela questão da prática do aborto, que é um negócio que a igreja defende sem pensar nos critérios e nada. E aí teve um negócio que ele falou muito bacana, que mãe solteira não existe, né? Que mãe não é o estado civil. E eu acho que ele, como Papa, deixando isso bem claro, ele começou a fazer as pessoas pensarem que a mulher tem que ser respeitada como mãe e como mulher, né? Muito bem colocado. Isso, colocou a mulher em 2 lugares, porque parece, até na igreja evangélica mesmo, existe um preconceito muito grande quando existe uma mãe que tem filho e não tem o pai do lado, né? É como se fosse a quenga da volta da Maria Madalena e a pessoa é sempre esquecida. Então, quando ele disse isso, ele deixou bem claro para as igrejas também que as mães, mulheres mães, mesmo sem um parceiro do lado, elas são bem-vindas. Então, achei muito bacana. Eu acho que ele foi o Papa mais inclusivo, né? Que a gente teve em 600, em toda a história da humanidade, do catolicismo. Então, eu acho que ele foi o que mais se aproximou dos preceitos de Cristo, né? Ele incluiu Deus é amor, então não faz distinção de cor, de raça, de sexualidade, de gênero, e ele colocava as mulheres realmente ele até colocou algumas mulheres em cargos especiais, que foi uma coisa inédita, eu não sei exatamente quais são, mas alguma mudança estrutural, mesmo que pequena, ele conseguiu fazer, e o lema que ele escolhe para o papado dele é misericórdia, o que eu acho uma palavra linda, e eu demorei muito tempo para entender o significado real dessa palavra, mas quando eu estava com meu pai, que morreu de câncer no hospital, ele estava sentindo muita dor, aí um dia ele falou assim, ele olhou para cima e falou, meu Deus, misericórdia. Aí eu falei, acho que agora eu entendi o significado real dessa palavra, assim, que eu achei uma palavra muito forte. Que é uma coisa que os cristãos atuais, e talvez históricos, né, porque uma coisa é Cristo, outra coisa é o cristianismo, e outra coisa é as igrejas e o que essa gente faz de se aproveitar e de explorar a fé alheia, né? Mas a palavra compaixão, que está associada à misericórdia, é uma palavra também esquecida, é um afeto e uma postura muito esquecida pelos cristãos contemporâneos, que são cheios de autocontradição. Eu até acho realmente que tem gente que usa Cristo, Deus, igreja e tudo isso para mistificar, para enganar e para simplesmente explorar os outros, esquecendo os preceitos, os princípios básicos. Isso, por exemplo, de ter misericórdia, que é ter compaixão pelo sofrimento do outro, ajudar o outro quando ele está, sei lá, numa posição de muito sofrimento, seja fome, seja dor, seja o que for, né? Seja falta de dinheiro, seja sofrimento psíquico. Enfim. E ele, no testamento, ele deixa bem claro, o testamento foi aberto, e ele diz que ele não quer, enfim, terá a pompa toda de um funeral de um papa, mas ele pede para que o caixão seja um caixão simples e que ele coloquem um caixão no chão. Como bem a Márcia disse, a igreja, ela não é só uma religião, Cristo é uma coisa, a igreja é uma instituição de poder, inclusive uma instituição de poder político. E Marx, genialmente, ele diz uma frase que eu amo, que a história acontece 2 vezes, a primeira como tragédia, a segunda como farsa. E a gente pode ter um uso prático dessa frase para muitas análises, inclusive com o que a Márcia bem citou, sobre essa reedição das indulgências medievais, católicas, nas religiões
neopentecostais brasileiras dos dias de hoje. A gente vê um templo de Salomão construído de forma herética pela Igreja Universal do Reino de Deus, com todas as apropriações de símbolos judaicos, enfim, para enganar as pessoas, e não só. E a venda de águas, de lenços. Você compra o seu pedacinho no céu, né? E as igrejas com espaços VIP, gente, isso já existiu. E a gente teve um Papa que está apontando para uma direção original de uma mensagem de um cara pobre, que é Jesus, que andava com os pobres, com as prostitutas, com as genis da vida, que todo mundo jogava pedra. Então, quando a gente vê igrejas vendendo espaços VIPs para que Neymar e os seus coleguinhas... Como é o nome daquela Virgínia? Pode falar. A Virgínia, ela faz reza de madrugada. Não, mas Mas a questão... Não, eu só queria concluir com a questão não são os famosos, a questão é a igreja... O formato que se prega, né? A instituição que preza por uma mensagem... Descarada. Não, vamos botar um nome. Vamos botar um nome. Exato. Não, é uma descaracterização, mas é também um descaramento. Porque Deus foi transformado numa mercadoria. Jesus Cristo foi rebaixado a uma mercadoria. Assim, talvez vocês queiram cortar o que eu vou dizer aqui, mas Jesus Cristo não era uma puta. Eu super defendo as putas, mas ele não era uma puta. Ele era só um líder religioso e político que não deveria ter sido transformado. Se eu quiser ser puta, eu serei, porque eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo, e as putas também. Mas Jesus Cristo não era uma puta. E é isso que esses caras fazem. Eles acabam sendo esses pastores cafetões. É porque agora o evangelho... do corpo e da ideia e da palavra do outro. Vocês já viram... Eu não vou falar o nome do cara aqui, pode ser que ele me processe. Mas eu estudo bastante isso, Sara, querida. Estudo muito esse assunto. Eu fiquei assistindo durante anos o culto de um pastor que ele vai na Bíblia e ele é poderosíssimo, riquíssimo. Ele vai na Bíblia e ele pega os trechos e ele transforma todo o discurso bíblico numa grande falácia. Mas é um canalha que fica enganando gente simples, que não sabe, que não consegue, que não tem tempo, que fica lá trabalhando que nem louco, usando não consegue das vulnerabilidades, entender, exatamente, não consegue entender a produção de um argumento. Então, eu fico muito indignada com isso, sabe? Eu, inclusive, eu fico puta com isso. Agora mudou um pouco, porque na minha época, quando eu era criança, né, eu lembro que o evangelho, ele era pregado através do medo. Existia um medo imposto nas palavras. Católico. Isso, dentro da minha experiência com a igreja cristã, né, então tudo era na base do medo. Se você não dizimar, o diabo entra na sua casa, leva suas prosperidades, leva suas finanças, leva sua comida. Tinha esse negócio, devorador. Se você não fazer tal coisa, tudo era imposto em cima do medo. Aí agora, eu acho que eles trocaram de patente, né? Devolveram pro diabo que era dele, né? E pegaram algumas coisas, porque tudo que era do diabo na minha época agora pode, tá permitido, televisão, calça, essas coisas. E aí, eles entenderam uma forma nova de ganhar dinheiro, que é através da neurociência. Aí, todo mundo tem vida exposta. Imagina, tem um influencer famoso que vai na internet e fala, eu tô triste porque as pessoas acreditam que, eu sou alguém que não importa, que eu não sei conversar. Só essa conversa aí já fica aberta pro mundo. Se esse cara aparece na igreja, o primeiro pastor que vê ele lá sabe qual que é o ponto de vulnerabilidade dele. Então as pessoas hoje, elas estão fazendo isso, elas estão montando pregações direcionadas para o que toca nas pessoas, para tirar o dinheiro delas. E por quê? Entendeu? Porque hoje não é o cristianismo que é a religião, é o capitalismo que é a religião, e esses caras ficam enganando o povo. E dá uma pena de ver esse povo trouxa. E tá fácil. Olha só. E o conceito, inclusive, de culto espetáculo. Sim. Que usa totalmente da neurociência para impressionar e usa da vulnerabilidade das pessoas. Todo mundo é vulnerável hoje em algum ponto, gente. Ninguém tá 100% e mais. Agora, falando desses canalhas, né? Javier Milei, que é o presidente da Argentina, que durante toda a campanha dele acabou, maltratou, desonrou o Papa Francisco. Ele disse numa entrevista num jornal super famoso da Argentina que ele era um enviado do diabo na Terra. Pouco tempo depois, ele pediu desculpas e hoje ele está viajando para o cerimonial do funeral do Papa, que ele desonrou como conterrâneo. E não só ele. Hoje,
Jair Bolsonaro também fez um post agradecendo e honrando. Trump vai estar presente. Olha que hipocrisia. Mas isso não me impressiona, porque assim, Cínicos. é aquela história. Se Jesus estivesse vivo como figura hoje, é por essas pessoas que ele seria massacrado. Inclusive, quanto mais se parece com a figura de Jesus, mais massacrado você vai ser. Inclusive, eles massacrariam e depois fariam essa cena hipócrita, cínica, porque tudo isso é o jogo da capitalização também da imagem política desses caras. Não, e é muito maluco, porque disse, daqui a pouco disse, fica por isso mesmo. Como é que os eleitores, como é que os apoiadores não pensam? É uma confusão que você cria na cabeça de quem escuta, né? E teve uma deputada também hoje que disse que a morte dele representa uma limpeza espiritual. Eu só não lembro do nome dela porque eu não fiz questão de guardar. Mas também teve essa conversa hoje. Ainda hoje, né? Depois do Papa ter deixado vários bons exemplos, ainda assim tem gente com essa fala dentro de um espaço parlamentar. O presidente Lula vai também com a primeira-dama Janja. E eu me lembro que o Papa Francisco, ele afirmou, quando o presidente Lula foi condenado, que ele falou que foi uma condenação sem provas, e ele também apoiou a presidenta Dilma, dizendo que ela tinha as mãos limpas, né? Então ele era um cara que ele não se omitia, ele dava as opiniões que ele achava importante. Inclusive, na guerra Palestina-Israel, ele foi muito Fala um pouco, Açucena. Ele rezou lá no muro que divide. Sim, um papa extremamente crítico às posições do governo de Israel e de como o governo de Israel tem matado crianças, mulheres, e acho que ele também teve uma postura importante contra o Hamas e os sequestrados. Exatamente. Então, que são posturas que geralmente a gente toma um lado ou outro como se fosse um partido. Não, ele se colocou veementemente contra o genocídio em Gaza e na Cisjordânia, e acho que ele honrou o seu lugar de papa. Óbvio, né? A gente está falando de uma igreja, gente. Eu não sou uma pessoa cristã. Então, como bem a Márcia disse, com todas as controvérsias e ponderações possíveis, esse papa foi um papa interessante e que apontou para a origem do cristianismo enquanto olhar para o pobre, enquanto a opulência chama a atenção dos infiéis, eu vou para onde? Eu vou para uma postura de simplicidade, eu vou para uma postura de estar com os pobres, vou para uma postura de estar com os doentes, que eu acho que é a mensagem de Jesus. E aí, só para terminar aquela história, para mim a questão não são os famosos frequentarem um culto. A questão é como a igreja ela está se posicionando frente à acepção de pessoas, como bem diz a igreja, sim, como a diferenciação das pessoas, ou seja... Os VIPs. Era para ser um ambiente igualitário, né? Gente, o mais interessante é que, pelos mesmos motivos que a reforma protestante acontece, ela está desacontecendo agora. Então, contra as indulgências... existe aquele, né, adorar somente ao Senhor teu Deus, né? Então, chega na igreja, que era o lugar para isso acontecer, de forma 100% assim, né, original, eles colocam pessoas dividindo o lugar de Deus. Então, a partir do momento comprando que eu Deus. coloque um espaço VIP para colocar pessoas melhores... Tem uma frase que é do próprio Papa Francisco, que assim, ilustra muito bem o que a gente está falando, que é a seguinte: a igreja precisava ir às periferias, e não só as geográficas, mas também as existenciais. Isso é maravilhoso. É melhor maravilhoso. É melhor não ir, do jeito que tá, olha. Eu tenho uma outra frase tem que sair dele, de lá. Eu tenho uma outra frase dele que é muito bonita, que é o seguinte, para alguns eu sou comunista, mas o amor pelos pobres é o centro do evangelho. Para mim, essa é uma frase emblemática, inclusive, do discurso do que significa ser um imitador de Jesus, né? Sim, devolve o cristianismo aos cristãos, né? E tira desse sequestro pelo capitalismo que vem acontecendo. Mas, gente, vocês viram aquele filme Conclave? Isso que eu ia falar agora. Eu não vi. O Conclave tem que ver. Pra quem quer entender, é a melhor coisa, né? Tá na Prime Video, pra quem não assistiu. O Ralph Fiennes concorreu ao Oscar. O filme concorreu a melhor filme no Oscar desse ano. Então é um filme maravilhoso e que fala justamente sobre o período que a gente vai passar agora historicamente, que é o Conclave,
onde vários cardeais se reúnem para eleger o próximo Papa, né, Márcia? E aparece aí o Jogo de Poder. É maravilhoso. Que é maravilhoso. Realmente dá para recomendar. Não dá pra gente falar muito, porque tem toda a novidade da história. Minha filha de 14 anos que me indicou pra assistir. Ah, é? E aí a Brisa tá em casa agora enlouquecida. Ela pegou lá um post que ela achou de todos os papas, todos os padres que estão sendo... Como é que é? Os cardeais que estão da seleção da papada, né? E ela tá indo atrás de um por um pra poder estudar cada candidato, falando sobre cada um. E aí tem 2 papas negros lá, né? 2 candidatos negros. E ela me explicou, mãe, eles não são representantes porque eles são homofóbicos. Tem que ser negro consciente. Eu falei, gente, minha filha de 14 anos já tá... Que beleza. Se eu morrer hoje... Não, amanhã, olha, né? A Brisa, ela realmente tá é uma mulher inteligente. Tá bem, né? Muito legal. Muito consciente do seu tempo. Bom, a gente vai mudar um pouco de assunto sem mudar muito, mas mudando completamente. Vamos do céu ao inferno agora, gente. Vamos falar sobre a exposição do corpo doente do ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou por uma cirurgia muito complicada e está no hospital fazendo de tudo. Fotos, ele postou uma foto com um corte imenso da cirurgia, com dreno, com abdômen roxo, enfim. Antes disso, teve Michele Bolsonaro massageando os pés, muito, muito devotada ao marido, massageando os pés dele, quase que numa cerimônia de lava-pés dos enfermos, né? Toda uma conotação bíblica. Apoiadores na porta do hospital, orando pela saúde dele, pela recuperação dele. Michele convocando os apoiadores para fazerem jejum de 7 dias em prol da saúde do ex-presidente, no meio dessa confusão toda dele estar inelegível, dele ter virado réu na tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023. Hoje também a gente já começou a ter o julgamento da segunda turma, que a gente já vai falar sobre isso mais adiante, estou adiantando um pouco, mas Márcia, quanto vale o show? Quanto vale essa exposição do corpo doente no momento de tanta fragilidade? Qual é o objetivo real disso? Vale muito, talvez valha tudo. Acho que é realmente o grande capital, o capital na era do espetáculo. Então, é a imagem, e essa imagem apela, se a gente pensar em termos de retórica, em termos de estrutura argumentativa, é um apelo imagético à compaixão das pessoas. E nesse caso também, como a gente tem ali um líder político, a gente pode aplicar aquela teoria dos 2 corpos do rei. Lembram dessa teoria? O rei, ele tem um corpo físico que morre e ele tem um corpo que vai pro velório e pra cerimônia e pra cena toda, e é como se ele fosse dividido em 2. Então, as pessoas ficam com essa relação, digamos, ambígua com essa coisa. Nesse caso, é como se o Bolsonaro estivesse tentando reunir e causar nas pessoas um impacto. Ele reúne esse corpo do homem político, que é capaz de chegar tão miserável, tão pobre coitado, tão massacrado, tão destruído, e apresentar para as pessoas também a sua humanidade. Então ele, que é um nazi-fascista, de repente se apresenta como um corpo destruído, um corpo ali que está precisando da nossa compaixão. Acho que é uma jogada de mestre, ele é muito bom nisso, foi através desse tipo de jogada que ele se tornou presidente, ele é muito bom nisso, portanto é bastante perigoso, e mais perigoso ainda é que a sua esposa, Michele Bolsonaro, também seja uma excelente atriz nesse processo, porque a gente está na era da farsa. A Sucena trouxe a história do Marx, né, do 18 Brumário, que ele fala isso: primeiro a história se faz como tragédia, depois ela se faz como farsa, e farsa é um gênero do teatro. É bom lembrar, gente. Então é uma peça muito ruim, é uma peça vagabunda, é uma peça que tá zoando da nossa cara, mas tá aí juntando esses aspectos mais profundos. Eu falei da teoria dos 2 corpos do rei e tal. E aí o Bolsonaro se apresenta como esse pobre coitado com uma mulher piedosa, cheia
cheia de compaixão, como se ela dissesse para nós, vamos todos lavar os pés de Bolsonaro. Isso. Eu preciso dizer só uma coisa que eu esqueci de dizer. Essa teoria do corpo doente eu li num artigo da historiadora Lilian Schwartz, um artigo muito interessante. Isso me fez pensar, então acho que eu preciso dar o crédito para ela. Mas eu quero te falar o seguinte, você acha que a Michelle, Bolsonaro continuando inelegível, com a saúde instável e tal, você acha que ela é forte candidata? E por que ela está fazendo esse teatro de lavar o pé? De mulher misericordiosa e devota ao seu marido? Se eu tivesse um marido com a barriga aberta, eu também ia lavar os pés dele. Eu só não lavo porque não tem. Então, quem tiver com meu marido em casa, que lave os pés. Que tá usando, não sou eu. Mas eu acredito que ela é uma forte candidata. Muito, muito forte candidata. E o papel que ela está fazendo hoje é de mostrar para as mulheres que a conversa que o feminismo traz, né, de que você tem que ser firme, potente, forte, não te leva a lugar nenhum. Mas se você for uma mulher recatada do lar e cuidar do seu esposo, você pode substituir ele até quando for presidente. Eu acho que é isso que traz um pouco, sabe? Porque esse exemplo que ela dá de ser aquela mulher parceira, cuidadosa, a gente sabe que não é só por ser submissa. Mas aí entra em contradição porque até onde eu entendo dessa outra parte, a mulher, ela é considerada só a que auxilia. Ela não pode tomar conta de algo. Então, por que ela vai ser presidente? Por que ela vai poder ter poder de escolha de opinião, né? Já que o lugar que é colocado a mulher é só para auxiliar. Entendeu? Mas vamos colocar uma questão aí bem séria e interessante para analisar a Michelle enquanto imagem. Eu não sei quem é Michelle, nem vocês não sabem. Todo mundo tem uma imagem dela. Não, tô falando essas pessoas que se apresentam. Não, pode ser presa nem processada. Essas pessoas que se apresentam para nós como imagens. Nós não sabemos quem são essas pessoas. A gente faz uma imagem delas. Né? E a imagem que é interessante ouvir você, porque você transita num outro território que o meu. No meu, por exemplo, quem é a Michelle? Qual é a imagem traduzida da Michelle para nós? Uma aproveitadora, uma ex-garota de programa, aproveitadora, uma mulher que faz cena, uma mulher cujo capital, marido como capital, é um conceito também pra gente analisar. Então, é um cara que se ele morre, talvez ela não tenha mais todo esse poder, porque ela depende do poder dele para ser alguma coisa, ou seja, uma mulher prótese, e é uma mulher aproveitadora e uma figura que faz muita cena, uma excelente atriz no lugar que ela ocupa. Essa é a imagem que se faz lá no campo que eu habito. Então, mas no teu não é, né? Pois é, mas o seu campo é um campo que está em... Vamos dizer que no poder de voto, que reflete na urna, é um poder menor, entendeu? Sim. Pra pensar tudo isso, tem que pensar. E a galera tem preguiça de pensar. E essa preguiça impacta na urna. Acho que não é só preguiça, né? Eu acho que é acesso a esse lugar. Não, às vezes é preguiça mesmo, Sucena. Sucena. Também, gente. A fé é cega. Pressupõe, assim, se ela tá usando a fé como capital político, ela também tá manipulando, de alguma maneira, pessoas... a leitura, né? Crentes, pessoas que mais têm simples, boa intenção, que não vão pensar com tanta abertura assim. E que olham para ela e falam, ela é da mesma religião que eu, ela fala línguas, olha que ser humano especial. Porque ela se comunica de várias formas. Ela se comunica quando ela cuida de um senhor mais velho, porque ele é um senhor mais velho. Então ela já tá conversando aí com aquela galera que tem esse casamento aí, que a gente tem hoje o esposa troféu. Tudo que você disse aí se resume em tal de esposa troféu, é o termo que se dá hoje. Para as mulheres que são casadas com maridos, que não precisam trabalhar, só vai cuidando da casa, não mudou. Para o lado da esquerda é interesseiras, pro lado da direita é mulher troféu e assim que segue. Mas ela se comunica com esse povo, ela se comunica com os cristãos, entendeu? Quando a gente fala, igual a Márcia falou assim, ela era uma ex-garota de programa, mas o que o Brasil entende de uma mulher kenga? Uma mulher com o peito e bunda de fora. Você já viu aquela mulher vestida de forma indecente? Nunca. Então, tudo que a gente acha ainda também é uma construção da imagem. Isso, tá, gente, mas vestir-se nesse sentido que você chamou de indecente, sim, hoje em dia é uma coisa também que vai bem, que cai bem na capitalização do corpo da sociedade do espetáculo. Só que a leitura, olha a Anitta, né? Anitta em outro lugar, né? Em outro lugar. Sim. Só que a leitura que se faz dela e o que ela quer passar, dá certo, entendeu? Porque tudo isso que a gente acha Mas é muito importante, né, a Sara tá falando isso, porque na nossa bolha a gente só consegue ver a crítica.
quando você vem dizendo isso, é um pensamento de muitas pessoas no Brasil. E é muita Então, realmente está dando muito certo essa estratégia de pobre coitado, de vitimização, que é uma coisa que eles sempre falam do pessoal da esquerda, das pautas identitárias, né? Esse mimimi, não sei o quê. Eles estão usando do outro lado. E muito agora. estratégico, e né, muito cara? Eficaz, porque assim, e muito eficaz. Não, a gente estava falando de Jesus Cristo agora. A figura de Jesus Cristo crucificada é mais usada do que a figura de um Cristo redentor. Aquela imagem do Rio de Janeiro significa redentor, porque está ressuscitando. É muito mais interessante para a igreja e para o poder usar a figura do morto, do crucificado, do vilipendiado, do que sofreu vexame, para que nós cause em nós um sentimento de misericórdia, de empatia. Não é nem misericórdia, a gente comemorou mesmo. Tiradentes ontem, gente. Tiradentes foi uma figura, não tinha nem foto. Eles fizeram a imagem de Tiradentes depois, inclusive pintando o sacrifício, o corpo cortado, enfim, essa estratégia da tudo isso comover pela crueldade. Justamente. E um apelo à escatologia. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E olha só, não é no momento qualquer. Hoje, o ICL cobriu o dia inteiro, está cobrindo o julgamento dos acusados do núcleo 2 da trama golpista de 8 de janeiro de 2023. Então, hoje é a vez de 6 ex-funcionários do ex-presidente estão sendo... a gente vai saber se eles vão virar réus. Dentre esses 6, tem uma mulher, que na verdade é delegada da Polícia Federal, né? E um ex-general do Exército. Então, é uma coisa bem importante a gente estar de olho. E lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro virou réu há um mês atrás, junto com mais 7 pessoas. Então, é um momento em que ele está exposto. Então, acho que não é à toa. É claro que pode ter sido uma cirurgia de emergência, mas também, estrategicamente, eles acabam que estão usando o mau momento político para se vitimizar e dizer, meu Deus, olha que absurdo. E de novo, o Hannah Xandão... Arendt, né? Eu quero até perguntar para a Márcia. Quando a Hannah Arendt usa a banalidade do mal, você olhava para aqueles senhorzinhos e senhorinhas e com misericórdia. Mas será? E aí você usa da vulnerabilidade extrema, que é um homem doente. Sim, hoje com as suas vísceras expostas. Eu falei do meu pai no começo, né? O meu pai passou por uma cirurgia, assim, gigantesca, né? Para remover o câncer no fígado e tal. E ficou com dreno um tempão, ficou na UTI, ficou péssimo no hospital. E tudo que ele não queria era ser visto e fotografado. Mas é claro que as pessoas são diferentes e têm objetivos diferentes, mas é uma exposição que é muito difícil para um homem. É uma estratégia muito absurda de... Sim, mas é uma estratégia de manipulação. É isso, manipulação das massas. Então, o brasileiro é por dó, movido por dó. E como vão julgar o Márcia? Mas você vai mexer com a emoção do povo. Justamente. Como que você não vai anistiar um homem, com coitado, sobre uma cama? Como que você não vai ter misericórdia, É que nem Márcia? a mulher do batom lá. Imagina, tadinha, ela só usou um batom. Vocês sabem que esses dias veio, falando a história do batom, uma pessoa veio me xingar, dizendo assim, agora vocês querem ser donas até do batom vermelho? Vocês agora vão ser donas da cor vermelha? Olha só. Nossa, ficaram bravíssimas com a gente. Antes não queriam saber do vermelho, agora estão brigando pelo batom. Eita. Pois é, mas essa gente golpista, obviamente, tem que ser julgada e tem que ser julgada conforme a lei e provavelmente essa gente será condenada, afinal de contas, cometeram um crime bizarro. E uma coisa também que é muito engraçada é a falta, você sempre vem apontando para uma coisa, você sabe que eu passei a minha vida sendo professora de filosofia, né? E falando isso, né? O povo tem dificuldade com o pensamento, falta pensar, falta refletir e tal. E essa gente não reflete umas coisas muito básicas, tipo, tá lá na Constituição, tentativa de golpe. Porque muita gente diz, mas não deram o golpe, então tá tudo liberado. E a palavra tentativa escapa dos ouvidos. Vai ter que arrumar um jeito mais direto de falar, sabe? Assim, olha, isso aqui só não aconteceu porque Deus não quis. Mas tá escrito na lei, gente, mas às vezes ler. eu escrever que não tá certo. Ô, Sara, mas eu acho que há uma desonestidade
também. Sim! Junta um pouco de tudo. Sim. Porque sabe? eu acho que a rede social traz eu tenho um incômodo tão profundo com certas temáticas que eu queria discutir e não posso, porque eu sei que eu não vou ser ouvida, e tanto de um lado quanto de outro, porque tem um texto lindo que a Bethânia recita do Fauzi Arap, em Pássaro da Manhã, que fala assim, ó, você dá às palavras a intenção que interessa a você. Então, assim, Com certeza. existe... Você pode contar a mesma história, com as mesmas palavras, usando argumento, usando entonações diferentes, e a história vira outra. E aí as pessoas não me escutam. Eu quero, assim, pra gente ter tempo de falar sobre esse assunto, que é super importante agora, essa última semana passada, aconteceu uma outra polêmica nas redes sociais, que o Jornal Globo divulgou o elenco do filme Geni e o Zeppelin, da Ana Murlaert, que é roteirista desse filme. Esse filme que foi baseado na música Geni e o Zeppelin, do Chico Buarque, que ele escreveu em 1978. É uma música dentro da Ópera do Malandro, um clássico da dramaturgia brasileira. E aí foi anunciado no jornal que a atriz Tainá Duarte, uma mulher cisgênero, ia fazer o papel da Geni. A Geni, que no imaginário coletivo é uma travesti, uma prostituta travesti. E mais uma vez jogaram pedra na Geni. Mas o que foi impressionante e foi muito importante e bonito foi que a Ana Murlaert, a diretora do filme, percebendo o equívoco que ela cometeu, ela veio a público e abriu um debate. E esse debate nos interessa muito. Eu queria que a Açucena falasse sobre isso. Geni é um ícone, né? Um símbolo de resistência e um símbolo meio que messiânico de resistência, que vai redimir toda uma cidade de um tirano violento após pedidos de seus contemporâneos, e os mesmos contemporâneos que batiam nela, que xingavam ela, que apedrejavam ela. Enfim, Geni, a contragosto de sua vontade, vai, por uma causa maior, se deita com esse homem para redimir e impedir que aquela cidade seja destruída. Obrigada. Que a cidade seja destruída. E, enfim, é uma música lindíssima de Chico, da Ópera do Malandro, de 78. E eu já cantei essa música, inclusive, com a Daniela Mercury, estava lembrando hoje, para uma gravação com a minha banda e grandes músicos aí brasileiros. Mas o que me chama a atenção, eu acho que foi a insensibilidade da produção e a insensibilidade para a escuta. Eu não gosto muito do termo, estou até escrevendo sobre isso, vamos dar voz às pessoas trans, ao público oprimido. Eu acho que assim... As pessoas trans têm voz. Então, voz nós sempre tivemos. Eu acho que isso me incomoda ainda mais por eu ser cantora. E aí... eu acho que a questão é algo mais a escuta. A gente estava falando de escuta aqui agora. É uma escuta ativa. E se você não tem sensibilidade para escutar o que o seu tempo diz, você vai errar e vai errar feio. Então eu acho que a Ana Murlaert vai a público. Inclusive, admiro muito o trabalho da Ana, tenho um carinho muito grande por ela e considero que ela errou muito feio. Não só ela, mas a produção. E o erro, ele ainda eu acho maior por ela estar com um aparato de pessoas e um entorno que poderiam muito bem, eu não sei se ela não quis escutar, eu não sei se a produtora não quis escutar, eu não sei se os roteiristas e os diretores... Mas a Associação Brasileira de Roteiristas fez uma nota formal de repúdio dizendo o seguinte, que esse processo de sala de roteiro é super importante porque essas questões elas aparecem no diálogo de uma sala de roteiro. No caso dela, ela fez o roteiro sozinha. Então a responsabilidade acabou ficando toda em cima dela. Mas, Ju, só para completar, mas eu acredito que isso foi discutido mesmo. E houve uma não atenção para uma questão estrutural, inclusive das denúncias de artistas trans, que é o transfake.
que na maioria dos papéis onde existe uma pessoa trans ou uma travesti, quem ocupa esse lugar são homens, inclusive. Exatamente. E raramente mulheres. Eu lembro da minha infância quando a Cláudia Raia fez o papel de Ramona nas Filhas da Mãe, que foi uma novela da 7. Eu era uma criança, eu fiquei assim, ouriçadíssima de ver uma personagem trans, mas era a Cláudia Raia, não era uma atriz trans. Tem um caso em Carandiru, da Thelma Lippe, que é uma atriz trans brasileira que foi contratada, chegou a fazer os laboratórios para entrar no filme Carandiru, e perto das filmagens ela foi demitida de seu papel, e quem assumiu foi um homem, um galã brasileiro, que é o Rodrigo Santoro, por questões de marketing. E que foi insensadíssimo na época, porque realmente a atuação dele é brilhante. Mas essa não é a questão. A questão é o escamotear dos nossos corpos. É jogar para debaixo do tapete a nossa arte, a nossa produção de linguagem. Porque é muito interessante que as pessoas só lembram das pessoas trans quando nós somos apedrejadas, como a Dandara, lá no Ceará, que foi filmada sendo apedrejada e morta. Então, aí você lembra de uma pessoa trans. Aí, quando a pessoa trans apanha, você lembra. Agora, quando a gente produz linguagem, quando a gente se põe a cantar e lançar uma música, aí você não lembra das pessoas trans. Vocês não consomem nossas. Eu assisti 4 versões da Ópera produções. Do Malandro, e todas elas, o papel da Geni era interpretado por homens. O Sandro Christopher, homens gays, mas o Sandro Christopher eu vi, o Fernando Eiras eu vi. No filme do Rui Guerra de 86, é um bailarino que faz o papel, que é J.C. Viola. Então, assim, realmente, eu nunca vi, com certeza deve ter tido alguma montagem com uma atriz trans, mas eu não vi. Eu acho que a gente está evoluindo, sabe? Porque na história do teatro, primeiro só os homens faziam papéis. Uhum. Aí depois as mulheres com começam a fazer papéis. E tudo. Então os homens faziam papéis, depois as mulheres começam a fazer papéis. E agora as pessoas trans começam a fazer papéis. Lembram quando os negros também não faziam papéis? Então o teatro era dos homens, a filosofia era dos homens, o mundo era dos homens, as bancadas das televisões eram dos homens. Então é muito legal a gente ver que as outras populações menorizadas pelo patriarcado racista, transfóbico, homofóbico e tal, acaba sendo, ele começa a ser superado pela luta das pessoas. Então é a luta das pessoas trans que exige, né, essa mudança estética. Agora eu queria falar uma coisa em defesa da Ana Mui Laerte, cujo trabalho também admiro tanto, que assim, eu acho que ela fez muito bem de pedir desculpas e de ter voltado atrás. A Ana é uma artista incrível, que constrói seus próprios filmes, faz o roteiro, dirige. Ela é uma pessoa muito criativa. E eu acho que ela errou, e achei muito legal ela ter reconhecido esse erro. Acho que no futuro, espero que a gente não erre mais. Mas ela abre um precedente importante. Ela né? ela aprende que é possível voltar atrás e reparar um erro, e que a gente está numa fase de erros. Às vezes a gente usa um termo que não devia usar porque é novo. Às vezes a gente, sei lá, não sabe se portar na terminologia, mas ela não é uma pessoa mal intencionada. E tem um detalhe que para mim um ponto muito importante. A gente vai ter que começar a discutir melhor na nossa época o que significa ficção. O que significa interpretação, porque um ator, uma atriz tem o direito de interpretar. Então, eu espero também que no futuro as pessoas trans possam fazer papéis de pessoas cis, sabe? Justamente. Porque não tem por que não fazer, né? E assim por diante. Então, acho que a gente precisa mudar muito na construção dos roteiros, nas direções, na ocupação dos espaços. O mundo do cinema, o mundo do audiovisual ainda é muito patriarcal, machista, racista e tal, né? A gente tá numa fase de transição em tudo, então tô achando que é bom. Posso fazer um adendo rapidinho à fala da Márcia? A Ana, ela muda de postura não sem antes pessoas trans do audiovisual e da dramaturgia, como a Renata Carvalho, que é uma grande militante, artistona, levantar a bandeira contra o transfake. Então, assim, eu vejo muito a Renata Carvalho mesmo vigiando as produções
contra o escamoteamento de corpos trans. E chamando as pessoas à ação. Justamente. E não só as pessoas trans, como as nossas aliadas e aliados cisgênero. Então, acho muito importante dizer que essa postura da Ana vem de uma luta de pessoas trans que estão buscando espaço e que não têm emprego. A empregabilidade é o primeiro dos grandes desafios de uma pessoa trans no mundo, que é expulsa de casa aos 12 anos. Geralmente, 90% das mulheres trans vão para a prostituição de forma compulsória. Então, a gente está falando de uma questão de sobrevivência de nós enquanto artistas. Se para outras pessoas comuns e pessoas cisgêneras a arte já é difícil, imagina quando você é colocada numa situação de vulnerabilidade social. Não, e assim como a Geni, que tem um fim trágico na peça, né? Não sei como é que vai ser na leitura do filme, na releitura do filme, mas na peça Ópera do Melandro ela tem um final trágico. Quantas trans a gente conhece e sabe que foram assassinadas de maneira brutal simplesmente porque existem, simplesmente porque são. E eu quero perguntar para você o seguinte, a Ana Mui Laerte foi muito corajosa de abrir o debate, mas veio uma enxurrada de haters. Como é que a gente consegue lidar com isso, Sara? Eu não tô falando que é o caso dela, tá? Mas entendendo um pouquinho sobre a questão de rede social, pra mim isso soa mais que uma resposta de uma pergunta ainda não feita. Eu acho que, tipo assim, todo mundo hoje já entendeu que o Instagram, a rede social, é o único local pra divulgar algo, né, de trabalho. Todo mundo sabe que é assim. Não tem mais mídia de TV, não tem mais jornal. Primeiro bate aonde? Internet. É pra lá que vai a putaria toda. Twitter, qualquer lugar. Aí eu fico imaginando, a gente já sabe que na minha cabeça, tá? Não tô falando que é o caso de Ana, não. A gente já sabe que, mesmo em 2025, quanto mais a gente avança, mais se atrasa. É pra gente estar muito mais à frente pelo tanto de recursos que se tem hoje na mídia. Se faz uma música, se pega essa música aí, que tem como protagonismo uma mulher trans, já coloca direto, qual que vai ser o questionamento que nem era pra existir? Porque tem uma mulher trans. Aí, pra mim, isso caiu como uma resposta de pergunta ainda não feita. Sabe assim, vamos jogar primeiro pra depois voltar. Que é muito melhor ter esse reboliço todinho em questão de jogar o nome, que eu nem sabia, agora já sei que vai ter esse negócio todo. Foi um marketing eu acho negativo, que não é nem um marketing, mas é um marketing eu acho que não é nem um marketing, nem negativo. É uma estratégia de colocar alguma questão que precisa ser vista para debate, porque ninguém se abre um debate de um negócio que já chegou com crítica. Então, eu acho que, assim, dentro do que está acontecendo, tem um ponto muito bom, porque quando ela colocou a outra atriz, que, por sinal, eu esqueci o nome dela. Tainá Duarte. Isso, ela veio, ela explicou que ela entendeu o lugar, ela foi muito educada também, né, dizendo que ela entendeu e abrindo mão do papel. Deixa eu explicar para as pessoas, a Tainá Duarte, ela veio, fez um pronunciamento público também, pedindo desculpas à comunidade trans. Por ter ocupado, e né? Olha, eu quero me solidarizar com a Tainá Duarte, que uma atriz maravilhosa. Se você ainda não viu, Cangaço Novo, por exemplo, ela faz a personagem, a irmã da personagem principal, que é a Alice Carvalho. Ela é maravilhosa, ela tem uma cara de uma mulher. Ela sempre é chamada para fazer papéis de mulheres que são violentadas pelo physique que ela tem. Não tem nada a ver com a atriz. Na verdade, a crítica é a leitura do filme e não é a Tainá Duarte, que veio com muita coragem a público. Você imagina, você é uma atriz que recebe um papel tão maravilhoso, tão icônico quanto a Geni. Sim. Ela não tinha outro caminho a não ser aceitar fazer esse papel. Mas depois ela repensou e pediu desculpas que ela realmente não... Ela achou que não cabia a ela esse papel e ela foi muito digna, né, Açucena? Eu acho que sim, com certeza. Eu me solidarizo com ela também e a postura dela de chegar e de abrir também para discussão. Eu acho que o caminho não é hater, o caminho é abrir o debate, como a Ana Mui Laerte muito bem fez, porque as coisas precisam ser discutidas. Para mim, que sou trans, estava óbvio. Para as pessoas, não é óbvio. Não é óbvio. Ninguém nasceu mamando nas tetas da desconstrução. Mas aí, e o que a gente vai construir em cima disso? Se colocasse diretamente uma mulher trans, já não teria esse debate para construir. Já teria outra conversa. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Um dos argumentos da diretora Ana Mui Laerte foi... Ela até usou uma frase que eu não gosto, assim, de a liberdade artística. Ela até falou em liberdade de expressão, mas como a extrema-direita usa muito esse termo, eu prefiro não usar esse termo aqui.
ela falou de liberdade de expressão artística, a Márcia começou a apontar isso na fala dela, e é claro que a gente concorda que cada pessoa tem uma leitura da própria obra. Você pode fazer uma personagem de várias maneiras. Nesse caso específico, eu fico pensando o seguinte, quantas são as protagonistas trans que foram escritas dentro da dramaturgia brasileira, com esse peso, com essa importância da Eugenie? Não consigo lembrar de nenhuma outra, a não ser essa. Então, fala, Márcia. Não, é que eu fico pensando que tem uma coisa que, por mais que o Chico Buarque seja muito conhecido, e a obra dele muito conhecida, acho que tem muita gente que conhece as músicas, nem sabe direito quem é que fez, entendeu? E uma coisa também que é séria, é que quando você ouve a música da Geni e o Zeppelin, só a letra em seco, ela não traz uma pessoa trans ali. Aí, você inscreve na Ópera do Malandro, aí sim, você entende que é uma pessoa trans, que é uma mulher travesti. E aí, eu até, olhando só a letra, eu contei pra vocês, eu fui lá e mandei uma mensagem pro Chico Buarque. Não, ela mandou pro Chico. Ai, aí o Chico Buarque... Não, assim, que Chico é esse? Todo mundo zoa, mas é que é engraçado, né? Mas ele é gente fofa, ele é fofo, ele é super fofo. Aí ô Chico, alô, mas Chico, essa tua música... Conta pra mim, cara. Que música é essa? Ô Chico, isso eu acho engraçado. Alô? Chico, fala aí. A partir dessa letra dessa música, tá dito aqui que é uma pessoa trans, que é uma travesti? Aí sabe o que ele respondeu? Márcia, Geni sempre foi uma travesti. Aí, gente, mesmo na música, que não tá dito, aí vem a nossa ignorância. Talvez as pessoas cis sejam muito ignorantes sobre a vida trans. Mas são, e são mesmo. Talvez não, talvez tô falando talvez só pra ser gentil, mas de fato elas são muito ignorantes nós somos muito ignorantes sobre a vida trans, e acho ótimo todos esses ativistas, acho a Renata maravilhosa, acho que todo mundo tá aprendendo um monte de coisa agora, isso tem a ver com uma abertura psíquica, política, democrática, de alma, né, para as outras formas de vida que estão para além da heterossexualidade compulsória, e é perfeito que a gente consiga ver isso, só que, ao mesmo tempo, não podemos abafar o debate sobre o que significa ficção, interpretação e liberdade artística, porque senão, gente, daqui a pouco a gente não vai poder trocar esses lugares, e sempre é bom a gente poder trocar esses lugares. É bom a gente poder se olhar no lugar do outro. Mas para trocar o lugar, esse lugar tem que estar conquistado. Sim. E o lugar das atrizes trans não está conquistado. Senão a gente entra no papo da meritocracia. E o mesmo papo das cotas raciais e sociais. Porque liberdade artística para quem? Então, para qual arte, qual artista? Inclusive, esse debate é bom para isso, porque aí a gente também coloca no campo da liberdade artística aquelas pessoas que nunca tiveram, né? Justamente. Então, claro que sim. Mas olha, a gente precisa lembrar, assim, no final das contas, Ana Mui Laerte voltou atrás. A atriz Tainá Duarte não vai mais fazer a Geni, ela vai abrir testes agora, e eu quero olhar para a câmera agora e dizer o seguinte, Ana Mui Laerte, eu tenho uma dica de uma pessoa maravilhosa que pode fazer brilhantemente a Geni, que é a nossa maravilhosa Açucena! Hashtag Açucena como Geni. Açucena Geni. Eu fico muito feliz dessa indicação das minhas amigas e colegas maravilhosas. Ela até canta. Não, ela até canta, né? Pois é. Eu duvido, agora eu vou lançar um desafio. Já que é o teste a céu aberto aqui, Ana, você vai assistir o nosso programa, que eu sei que você curte bastante o ICL, a gente também, a gente é muito sua fã. Falamos de você a semana passada, do filme, como é que é o nome do filme mesmo? Que Horas Ela Volta, falamos a semana passada. Então, já que você está nos assistindo, dá uma palhinha pra gente, Açucena. Mas eu vou chamar vocês no refrão. Tá bom. A gente canta. Combinado? Combinado. Se eu errar, combinado. Faz favor de desafinar. Olha, se eu errar, a gente vai passando por cima. A gente vai passando, vai. Vambora. Com vocês, Vambora. Geni. E pra lembrar, gente, que uma coisa, pessoas trans produzem linguagem. Isso é muito importante que a gente entenda. E que vocês possam entender e consumir o que a gente produz como linguagem, não só os nossos sinistros, as nossas mortes, enfim. Mas vamos lembrar quem é Geni. Vamos lá, eu quero saber se eu lembro a letra. De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes.
e de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do campo ou no mato. É a rainha dos detentos, da louca dos lazarentos, das mulheres do internato. Aí eu não lembro e a gente pode cantar comigo. Vamos. Joga pedra na Geni! Joga pedra na Geni! Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni! Gente, Olha, que negócio, grande finale. misericórdia. Depois dessa, eu espero No você peito. na semana que vem. Um beijo, boa Gente. semana e até terça-feira. Maravilhosa A essa parte do cena. mato eu não tinha visto. Não. A parte do mato, No gente. peito de uma desafinada também bate um Bate coração. o coração! Se abriu o caminhão da Folha, tipo baú, e de lá saíram numerosos agentes. Toda ditadura militar sempre tem suporte empresarial. Porque esses interesses estão sempre em comunhão. Se sabia que a Folha de São Paulo apoiava o governo ditatorial. Quem está interessado em lucro, em geral, não está interessado em escrúpulos, e muito menos em princípios éticos. O Grupo Folha, mais do que apoiar a ditadura editorialmente, ela apoiou materialmente, ela deu suporte ao aparato repressivo da ditadura militar. Era um jornal do doicode. Ninguém contou. Eles falavam ali pela linha editorial, pelo jeito como eles tratavam as notícias referentes à repressão política. O pessoal da polícia chegava e punha o revólver em cima da mesa. Trabalhava com o revólver em cima da mesa.